Família, o primeiro alvo. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Família Primeiro Alvo e eu sou a pastora Stephanie e quero desejar a você um ótimo dia. Estou aqui com uma bancada de respeito, de honra, gente abençoada e hoje vai ser maravilhoso. Também começando por ele, o meu digníssimo esposo. Bom dia, marido. Bom dia a todos, São Paulo, Brasil. Estamos aqui reunidos na graça do Senhor. Amém. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Ele, o nosso pastor de Sapopemba, pastor Valério. Dá um bom dia pro povo aí. Muito bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Que alegria, que prazer ver o pastor Stephanie estar aqui nessa bancada de respeito, né? Uma bancada abençoada e poder falar do nosso maior patrimônio na terra, que é a família, né? Família, o primeiro alvo, né? O nosso alvo principal aqui na terra é levar a família a Jesus. E espero que nesse programa Deus possa, através da palavra, daquilo que for falado, alcançar famílias e abençoar famílias em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Está com a esposa dele, a nossa amada, nossa querida Denise, que ela canta, ela toca e ela pastoreia também a Igreja da Vila Formosa, né? Com certeza, pastor, é um privilégio. Obrigada pelo convite, de nós estarmos aqui em família, né? É verdade, em família. Estamos em família, reunidos e declarando essa bênção. Hoje Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida, sobre a sua família. E é um prazer estar aqui nesta manhã, reunidos, onde nós vamos declarar essa bênção. A família é o primeiro alvo. Nós devemos priorizar a palavra de Deus em nossas vidas para que a nossa casa ela seja sempre cheia e edificada do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E olha, gente, a gente tem um caso aqui muito especial. Estávamos conversando aqui antes de começarmos o programa sobre esta pergunta, né? A gente vai dar um aconselhamento, como o tema do nosso programa é família. Nós vamos falar sobre relação de pai e filho. E eu já quero chamar esse VT para falar com você. Depois a gente conversa um pouquinho sobre o testemunho dos nossos queridos pastores que estão aqui. Mas acompanhe aí com o nosso querido Rafael Hetmeier. Bom dia, amigos. A pergunta de hoje vem de Belo Horizonte e é da nossa irmã Beatriz. Ela diz: estou com problemas com minha mãe. Tento fazer tudo certo, mas a convivência com ela está insuportável. Suas atitudes me irritam e algumas palavras me magoam profundamente. Preciso de ajuda. Olha que coisa. Então a gente vai ajudar. Vamos ajudar. Primeira coisa, a base de tudo é a oração, né, gente? Com certeza. Querem pastora, comentar? com Fala, certeza. pastora. Com certeza é a oração. O lar, ele precisa ser edificado com a oração. Na oração você resolve todos os seus problemas. E é importante, às vezes o relacionamento está difícil, está confuso, está conturbado. É necessário colocar diante do altar de Deus. E Deus, ele sempre tem uma palavra para nos dar. E na oração você vence todas as situações e conflitos. Amém. Nós precisamos exercer a fé em todas as situações. Quando você exerce a fé e coloca a presença de Deus em primeiro lugar, você resolve todas as situações e os conflitos em nome de Jesus. É verdade. Pastor, é uma coisa que a gente fala tanto, é oração, e às vezes a gente esquece de praticar, não é mesmo? É verdade. É verdade, pastora. E a oração é a base, né? Como o pastor Jaime sempre fala, tudo se resolve na oração, né? A oração, ela quebranta, a oração, né, manifesta o poder de Deus e conforme o caso aí que nós estamos né, analisando, né, que é meio, né, difícil, é um caso bem, né, porque a gente não sabe também, né, a idade da pessoa, né, se é uma... Qual é o propósito, a circunstância que ela se encontra, né? Porque tem casos que às vezes ela pega no meu pé, implica a minha mãe, mas será que é isso mesmo, né, também? Mais importante é colocar em oração. É verdade. Colocar em oração, pastor. Quer comentar, marido? Sim, com certeza. E lá em Êxodo 20:12, né, a palavra do Senhor diz, né, só um momentinho aqui, lá em Êxodo 20:12 diz o mandamento do Senhor, né, que é honrar o pai e a sua mãe. Amém? Então, antes de tudo, né, mesmo em situações difíceis, mesmo quando você não concorda muito com o que sua mãe ou seu pai fala, né, nesse momento a palavra do Senhor diz que a gente tem que dar honra para que os nossos dias se prolonguem na terra. Amém, glória a Deus. Deixa eu falar aqui algumas coisas que, primeiramente, Beatriz, eu sei que é uma situação difícil. Eu estava até comentando com os pastores que quando eu comecei a fazer a obra, eu tinha 13 anos de idade, né? E eu nunca trabalhei fora. Então, com 13 anos, é que o 13 anos de hoje é
diferente do 13 anos de antigamente, né? Eu já pegava ônibus aqui, ia pra tudo que era lugar, já fazia as coisas na igreja, já até fazia algumas coisas aqui na sede, com 14 anos eu já fazia parte do coral, inclusive. E eu passei uma prova, uma batalha, né? A minha avó não concordava, era uma briga toda vez que eu chegava e toda vez que eu saía. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa manter a nossa lâmpada acesa. Se a gente está em oração, se a gente está confiando, a gente precisa entender que são situações que fazem parte da vida e não se desanimar. Eu vou trazer mais um versículo aqui e depois eu vou falar para vocês sobre uma campanha que eu estou fazendo e Deus me deu uma revelação muito interessante. Colossenses capítulo 3, na NVT, versículo 21, diz assim: Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E a Beatriz, ela está passando essa situação. Então, Beatriz, a sua parte que você tem que fazer é não desanimar. Veja só, o versículo diz, pais, não irritem seus filhos. Então, você não está tendo como controlar e como melhorar significativamente a sua relação com a sua mãe e nessa situação. Mas a sua parte é não desanimar. Então, a gente tem uma responsabilidade para o resto da vida, porque nós vamos enfrentar situações que podem nos desanimar, começando da nossa casa, né, gente? Com certeza, pastor. E assim, é muito complicado. E ela precisa buscar esse fortalecimento espiritual, ela não pode desanimar. Eu também, pastora, comecei a obra de Deus muito cedo, com 9 anos de idade. Ai, que bênção! Na verdade, eu tô na igreja desde os meus 4 aninhos, Sim, né? você cresceu na graça. Cresci na graça, graças a Deus. Amém. Da graça pra glória. Glória a Deus. A gente tá nessa fé. E eu comecei a fazer a obra de Deus muito cedo. Aos 9 anos, a minha avó me colocou para estudar piano. Então, eu comecei a estudar e eu já comecei ali, ó, crua mesmo, começar a tocar, cantar na igreja. E Deus foi fortalecendo, foi edificando. E é importante, eu não desanimei. Foram lutas, foram dificuldades. E a minha avó me colocou com a professora mais terrível. Era para me desanimar. Era muito estudo, muita teoria, mas graças a Deus eu venci, estamos aí firme e forte. E tá dando fruto. E dando frutos, ensinando, né? A gente sempre é o nosso papel, ensinar, cultivar, cuidar. Então a gente não pode desanimar. Não desanima. Mesmo que você está passando, Beatriz, por esse problema com a sua mãe, eu tenho certeza, Deus ele vai te dar a direção através da oração, através da palavra, para você se fortalecer, buscar em Deus, e Deus vai te dar muito mais em nome de Jesus. Muita alegria e muita felicidade com a sua família. Sim, também entender que às vezes não sabemos o que a mãe está passando naquele momento, né? O problema que ela está passando. Então, as preocupações, a preocupação que ela tem, né? Que às vezes a ela não mãe está sabendo expressar também. Exatamente. E é importante para o filho saber também, nesse momento, estar em oração e entender um pouco o lado da mãe para poder ajudar também. É verdade, a gente não está invalidando a sua dor, mas isso é um ponto muito importante. Sim, com certeza. Que ajuda a gente a se fortalecer. Exatamente. E assim, ó, vai plantando a semente, né? Vai conversando, mesmo com a convivência difícil, né? Tem que saber o que aconteceu, né, lá no início para chegar nesse ponto da convivência estar insuportável, né? Nesse momento, ele não quer nem ver a cara da minha mãe. Isso não é... Não acontece do dia para legal. noite. Não acontece do dia para noite. Então é importante verificar isso. Amém. São coisas que às vezes a gente não quer invalidar a sua dor, a gente não quer invalidar o que você está passando, mas a gente precisa começar a analisar algumas situações porque a palavra de Deus nos ensina que as coisas externas não podem afetar a nossa fé no coração. Isso é uma coisa que a gente prega muito na igreja, né, pastor Valério? Com certeza, e como a senhora mesmo falou, pastora, né? A pessoa tem que ter, né, paciência. Ela não pode desanimar, ela não pode desistir, né? Afinal de contas, é a sua mãe, você tem que orar pela sua mãe, interceder por ela, entender, né, que Deus tem um propósito também na vida da sua mãe e na sua vida também, e não pode desanimar, que essas lutas que você está passando, né? A Beatriz, né, está passando, né, a luta que ela está passando em casa. Jesus até falou em Mateus, eu estava conversando, nós estávamos conversando antes aqui, Jesus ele fala sobre isso, né? Em Mateus, capítulo 10, versículo 34, ele diz, não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Aí a pessoa até se assusta, né? Mas Jesus não é a paz? Sim, ele é a paz. Mas aí ele diz, não vim trazer paz, mas espada. É verdade. Ou seja, a espada é a palavra de Deus.
é uma arma que você tem que usar para lutar, para mudar essa situação, né, para reverter essa situação. E a palavra de Deus fala, né, a senhora mesmo citou aqui, né, a palavra de Deus é não desanimar. Então essa é uma espada, é uma arma que ela tem que usar, não desanimar, continuar lutando, orando, intercedendo, tendo paciência com a mãe, em nome de Jesus, para que Deus venha fazer esta obra. Amém. Em nome de Cristo. Antes da gente poder falar um pouquinho mais sobre mudar de assunto aqui, mas a gente vai voltar no final, eu queria falar mais uma coisa para você, Beatriz. Você falou assim, por mais que eu tente, nada melhora. A nossa vida, no geral, em todas as áreas, ela é mais sobre o que tem dentro de nós do que o que tem do lado de fora. Então, às vezes, você está tentando, com seus esforços, melhorar a relação com a sua mãe, mas o que a gente está tentando te dizer é, melhore o seu relacionamento com Deus, que independente de como estiver o lado de fora, você não vai desanimar, você não vai retroceder, você não vai deixar nada daquilo te abalar. E você vai ver que o seu testemunho, né, a sua paz, a alegria que tem no seu coração e que o Espírito Santo está gerando através dessa comunhão, ela vai fazer com que você brilhe, independente das coisas que aconteçam, porque dentro de casa é muito difícil. Eu estava falando com os nossos pastores aqui que se o inimigo conseguisse usar os de longe, os de fora para nos atrapalhar, ele usaria, mas ele não tem essa opção. Então, quem que a gente dá valor? A quem é que ele pode usar, que vai nos incomodar verdadeiramente? Então, às vezes pode ser uma tentação, pode ser uma situação difícil, mas não foca em resolver com a pessoa. Firme você com Deus, que você vai ver que independente do que você passar, hoje é com a sua mãe, mas no futuro pode ser com outras pessoas, com o patrão, com o chefe, na igreja até nós temos pessoas de todo tipo de idade e muitas pessoas têm desanimado porque elas projetam no outro, né? Ah, mas eu quero uma igreja perfeita. Não tem, gente, não tem uma família perfeita, tem uma casa perfeita. A gente tem que estar firme com Deus, né, gente? Firme com Jesus para não desanimar. Porque independente da situação, se você está firme com Deus e você tem, Beatriz, você mantém a sua comunhão com Jesus, a sua mãe ela vai ser alcançada por essa bênção, porque ela vai ver o seu testemunho, que mesmo em todas as situações e conflitos que vocês estão passando, você está ali levando a palavra, Amém. Você está ali levando a paz para dentro da sua casa, a sua mãe vai ser alcançada com o seu testemunho. Então você não pode desistir, você não pode desistir de servir a Deus, você não pode desistir da sua fé, você tem que permanecer firme, praticando a palavra e testemunhando do amor de Jesus, o amor de Deus na sua vida e você vai vencer todas as situações e a sua mãe vai ser alcançada com o seu testemunho, com o seu amor, com a sua fé, com a sua dedicação em servir ao Senhor e tudo você vai resolver diante do altar de Deus, na sua oração e praticando a palavra em nome de Jesus. Amém. É porque tem coisa que é o Espírito Santo que faz, não é a gente, né? Sim, com certeza. É parte do Espírito, né? Por isso que é importante a gente buscar o Senhor, né? Estar em comunhão com Ele. E as demais coisas, né, vão acontecendo. Amém. Vamos conversar com os nossos pastores um pouquinho sobre a igreja deles, porque quer alegrar o pastor é falar sobre a igreja. Esses dias, pastor, eu ganhei um vidro de mais de 1 litro de azeite. Falei, gente, esse é o presente que o pastor gosta. É um vidro de azeite para usar na igreja. Com certeza, é verdade. O pastor Valério é pastor de pastores, né? Nosso pastor regional ali de Então, graças a Deus, né? Não é voltando ao tema, né? Mas assim, graças a Deus eu não tive esse problema com a minha mãe, né? Amém. Graças a Deus, a minha mãe foi a grande incentivadora, né? Tanto, né, a meu respeito, quanto a respeito dos meus irmãos. Nós somos em 3, né? Ah, que bênção. Os 3 são pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus e a minha mãe, né, já partiu para a glória, mas é uma pastora, foi uma pastora guerreira, Lindo, foi sempre incentivando a buscar Deus, a orar. E estamos aí na obra de Deus já há um bom tempo, 27 anos como pastor, né? Só como pastor. Na Igreja da Graça são 37 anos, né? Fazendo parte da Igreja da Graça, né? Eu nasci na Igreja da Graça e louvo a Deus por esse ministério. E já foram 11 igrejas, né? Amém. Estou na 11ª igreja. Deixa o endereço para o senhor. E hoje nós estamos aqui na Avenida Sapopemba, número 8090, na nossa regional de Sapopemba, ali do lado do Banco do Bradesco, a 100 metros do Mercado Municipal de Sapopemba.
E estamos ali com cultos especiais de segunda, quarta e sexta. São 5 reuniões, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Glória. E nos domingos, né, as 3 reuniões, eu estou em todas elas, 8 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, adorando a Deus. E olha, Deus tem abençoado o povo de Sapopemba e toda a região ali tem sido uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha nas fotos do pastor Valério? Passa pra gente ver a caminhada. Essa hora da emoção, né? As lembranças, olha lá. Essa aí qual a igreja? Aí é Vicente de Carvalho, no Guarujá. Ô, Glória, você foi pastor no Guarujá? Foi. Aí é Santana. Amém. Sua região, pastor. É verdade. O pastor já foi regional onde eu Isso, aí foi a regional de Mauá, fui pastor também na regional de Mauá, no antigo salão. Aí Catanduva, pastor no interior, região de São José do Rio Preto, né? Foi uma bênção. Aí também Eu Santana. casei aí, viu, pastor? É? Opa, meu esposo era dessa regional. Ali a Que lindo. Santana, né? Glória a Deus. É uma bênção. Foi uma... a igreja mudou um pouco. Aí é São Caetano do Sul, foi pastor também em São Caetano do Sul. Aí é o novo salão de Vicente Carvalho, Guarujá. O senhor fez a troca de salão. Trocamos salão. Aí foi a minha segunda igreja, né? Praia Grande, Boqueirão da Praia Grande. Que bem. Pena que eu não tenho as fotos da primeira? Da primeira, né? Olha. Da primeira igreja. Aí é Praia Grande. Aí é Cubatão. Fui pastor em Cubatão. Qual foi a sua primeira? A minha primeira igreja foi na Praia Grande, era chamado Curva do S, né? Eita! Agora, hoje é conhecido como Jardim Samambaia lá. Amém. Jardim Samambaia. Aí é São Caetano também. Foi uma época muito abençoada. Aí também Catanduva. Quando foi fazer a reforma do salão principal, a gente foi pro saguão da igreja. Aí é o saguão da igreja. A igreja lá é enorme. A igreja, o salão. Olha que coisa. Deus é bom. Isso, Catanduva. É uma caminhada de vitórias, né, gente? Graças a Deus. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho da pastora Denise, né? Pastora Denise. Sapopemba. Chegou. Chegou a Sapopemba. Vocês dois juntos unidos na fé. Sapopemba. As fotos aí de Sapopemba, a nossa atual igreja. sede, né, a nossa igreja, a sede regional. Graças a Deus, Deus tem abençoado. E aí foi o meu início de ministério. Ali tá ali o meu irmão Adriano, em pé. Pastor Wilson Nobre tá ali naquela foto Cadê também. a última? Volta lá. Meu pastor regional tá lá? O irmão dele é meu pastor regional. Não, é o Adriano ali. O meu irmão Adriano que tá ali. Ele tá na Vila Ré. Hoje ele é o pastor da Vila Ré. Amém. E embaixo ali, agachado, tá o pastor Wilson Nobre, que é o nosso líder lá de Piracicaba. Glória a Deus. E eu tô ali no cantinho. Amém. O pastor Sérgio Bento, né, meu? É o Sérgio Bento, é o líder lá Amém. de agora. Glória a Deus. Vocês estão com quanto tempo de casados? Vai fazer agora 2 anos, né? No mês agora de novembro, 2 anos de casado, graças a Deus, 2 anos de bênçãos. Que bênção, parabéns. Pastora Denise, e você? A pastora Denise, ela, antes disso, ela foi viúva, né? Isso. Eu perdi o pastor, né, na Covid em 2020. O pastor Adriano, ele veio a óbito, né, na Covid. E o pastor ali sempre a gente fazendo obra junto desde 2007, né? 2007. A gente percorreu vários lugares, Esposa né? de pastor já. Mas não era você que pastoreava, né? Não, eu era só a esposa do pastor, mas eu auxiliava ele em todas as missões. Amém. A gente começou no interior, em Registro, passamos nas cidades de Pariquaraçu, 7 Barras, Jacupiranga, Olha que bênção. Juquiá. A gente abriu vários trabalhos lá também. Em Jacupiranga a gente iniciou uma comunidade na casa da irmã, aí virou igreja, Que todo um lindo. processo, foi um trabalho muito falar. bonito que a gente fez, né, lá em 2007, isso na região de Registro. Depois, em 2008, a gente foi para Paraíba. Também pastoreamos lá, auxiliamos na sede, legal. na sede estadual. A esposa é paraibano. É paraibano? Foi um trabalho muito bonito, onde a gente evangelizou muito o estado, né? Lá na Paraíba, foram muitos evangelismos, a gente conheceu praticamente o estado todo, o Brejo, o Sertão, fazendo campanhas, levando a palavra, o amor de Deus. Aí depois retornamos para São Paulo, dirigimos ali a igreja do Belenzinho, no Brás, foi um trabalho também muito bonito, em nome de Jesus. Depois fomos para Vila Rica, ali na Confidência Mineira. E depois para o Tatuapé. Aí foi onde o pastor foi recolhido, né?
Deus o recolheu, Amém. em nome de Jesus, e eu dei continuidade Você no ficou trabalho. pastoreando a Sim, igreja. Fiquei Gente, ela cuidando foi da muito forte. igreja. Olha, eu falo isso por quê, pastora? Foi o que me fortaleceu, né, Porque pastora? a gente, às vezes vocês veem os pastores apresentando os programas, pregando, e vocês acham que as lutas não acontecem com a gente. Todos nós temos muitas lutas e batalhas. Às vezes a pessoa vê assim falando, mas é fácil pra ela falar, ficar firme, eu tenho certeza que tá tudo certo pra ela. E às vezes ninguém sabe a luta, né? Foi uma batalha muito grande, mas eu vejo, assim, foi uma preparação muito grande. O pastor Adriano, ele me preparou, né, ali pro ministério, a gente junto fazendo a obra de Deus. Eu comecei a fazer a obra de Deus muito cedo, aos 9 anos, antes já era obreira da igreja, e minha mãe, minha avó, meu pai, eles sempre se deixaram, e a gente era obreira todo mundo junto, né? Que lindo. Minha mãe, minha avó, meus irmãos, a gente cresceu junto na igreja, fazendo a obra de Deus, cuidando da igreja. Em 1990, inaugurou uma igreja na minha casa. Eita, nós! É muita história. Que lindo! Um dia a gente vai Passa as fazer fotos pra um dia a gente da vai pastora fazer Denise. programa. Só que eu não trouxe as fotos antigas, eu preparei só as mais atuais. Não tem problema. Ia no Tatuapé. Essa daí é a a... nossa igreja, no Tatuapé da Celso Garcia, onde eu fiquei 9 anos e meio. Foi um trabalho abençoadíssimo e foi uma igreja muito amada por Jesus, pelo povo. Um trabalho muito edificado, foi uma grande bênção. E O povo te deu muita força lá, né? Porque imagina. O povo abraçou a gente, abraçou totalmente. Foi um ministério muito abençoado mesmo. E aí é o casamento. Ô, Glória! E vocês se conheceram aqui na reunião de pastores, né? Conhecemos aqui na reunião de pastores, no sábado. E foi uma bênção, né? O pastor Jaime ficou muito feliz quando a gente anunciou e Deus tem nos abençoado. Aí a Vila Formosa. E você tá pastoreando Isso, hoje? eu tô pastoreando hoje. Aí é o Tatuapé. Aham. Daí Amém. a turminha da Graça estava com a gente. E são muitas igrejas que a gente percorreu, graças a Deus, sempre fazendo a obra de Deus, sempre determinado, né, na obra de Jesus. Ai, que lindo. Olha esse Aí painel, foi o Iluminadas, gente, que lindo. Foi esse ano, 2025, Foi né? esse ano, isso, foi esse Olha, onde é que tá esse painel? Vou lá buscar, que hoje eu tenho reunião de mulheres. E graças ao pastor Jaime aí com a gente. Que lindo, E glória a assim, Deus. pastora, graças a Deus, foi uma luta muito grande que eu passei com a morte do pastor, mas o ministério me abraçou muito. Amém. As nossas ovelhas, né? Os membros, os pastores, o missionário, o pastor Jaime, assim, eu tenho uma gratidão imensa, porque eles sempre cuidaram de mim, assim, como filha. É um carinho maravilhoso e buscando o Espírito Santo de Deus foi o que me manteve firme e forte para continuar aí a obra de Jesus, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o Senhor Jesus, e a gente não pode desistir. Verdade. Amém. Eu fico pensando, né, como é difícil, como Deus te preparou, porque eu e meu esposo, eu sou a pastora, né? Ele não é pastor, né? Sim. Ele é meu músico oficial. O pessoal fala assim, pastora, você foi esperta, você casou com o melhor tecladista que você acha. Ai, que bênção, Eu né? não consigo pensar eu sem ele, sem brincadeira nenhuma. Ele me ajuda em absolutamente tudo Os na igreja. acordes. Nossa, ele é maravilhoso. Uma bênção lá. E vocês dois pastoreiam cada uma igreja, então é uma responsabilidade dobrada, né? Sim. Não, mas é uma bênção, né? Um privilégio também. Eu fico muito feliz, né, por Deus ter preparado a pastora Denise, né? Amém. E foi obra de Deus mesmo, resposta de oração. Amém. E eu vejo assim que Deus preparou Tem tudo cumprido no o propósito, tempo, né? tudo no tempo certo. E a pastora dirige lá a Vila Formosa, né, com muito amor, carinho, fazendo um grande trabalho lá. Nós, na regional, mas de vez em quando ela tá lá, nos ajudando também, sim, né? com certeza. De vez em quando a gente pega emprestado. Esses dias eu vi, Eu né? sou a tecladista dele. Olha que bem. Nos domingos à tarde, ela tá lá, nos domingo. ajudando. Todo domingo, 3 horas da tarde. E também nos encontros das forças, né? Eu dou essa isso. força pro pastor. É verdade, eu sou a eles foram ministrar tecladista na minha dele. regional, lá em Santana. Foram os dois, você abriu o culto. Foi. Isso, Foi. Que ele foi dando uma fazer o força. culto especial na regional de Santana, né? Do pastor Sérgio, o irmão dele. E nós fomos lá, levei o louvor, ele ministrou a palavra, fizemos a oração da fé juntos. Amém. É uma bênção. Por isso que a bênção de Deus, ela é na vida Perfeita. daquele que teme ao Senhor. E permanece, e né? permanece, porque Verdade. é bem clara a palavra. Aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. E esse é o nosso objetivo, permanecer firme na presença do Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Busque o Espírito Santo de Deus. Não tem problema que você não vai conseguir vencer se você estiver firme com Jesus. Amém. Amém. A Glória a gente não Deus. sabe o futuro, né, marido? Sim, com certeza. Então a gente tem que estar preparado, né? Sempre
buscando o Senhor. Verdade. Vocês viram aí que a tagarela sou eu, né, gente? Ai, gente, olha, Mas é uma muito bênção. bonito, que maravilhoso ver Deus operando, levantando. Então, olha, você que tá aí, veja, hoje você está assim, você não sabe como vai ser amanhã, como vai ser o futuro. O que é importante foi o que eu falei, fica firme no coração, confia no Senhor e permaneça. A gente vai dar uma olhadinha aqui, tem alguns VTs descontraídos para nós aqui que a gente vai assistir, são os destaques da redação com o Kleber Werneck. Vamos lá? Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só que cena de filme. Um policial, ele conseguiu parar um ônibus desgovernado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Dá só uma olhada no vídeo. O ônibus está vazio e foi usado para fechar uma rua como uma espécie de barricada. De repente, o veículo sem condutor começou a descer sozinho. Um dos policiais que estava próximo ao local correu, conseguiu entrar no veículo e assumiu a direção. Ele ainda conseguiu frear o ônibus e impedir que ele atingisse casas e estabelecimentos que estavam próximos. Esse caso aconteceu em uma comunidade, como eu disse, lá no Rio de Janeiro, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Muitas pessoas, inclusive, parabenizaram o policial dizendo que ele virou um herói. E olha só, um casal lá na Flórida, nos Estados Unidos, resolveu fazer uma cirurgia bem diferente. Vamos ver. Eles encontraram uma borboleta com uma parte da asa quebrada, faltando um pedaço, e decidiram ajudá-la. Para isso, pesquisaram bastante e descobriram que as borboletas não sentem dor nas asas. Assim, conseguiriam fazer uma cirurgia sem machucar o inseto. Eles pegaram uma asa de outra borboleta que já morreu e fizeram uma cirurgia bem delicada. Com muita precisão, conseguiram colar as asas. E a cirurgia foi um sucesso. A borboleta conseguiu voltar a voar sem dificuldades. O casal estava mesmo determinado a ver a borboleta voar de novo, já que elas têm tempo muito curto de vida. São apenas 2 semanas de vida. Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês aí, pastores. E você aí que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. É isso aí, Hit TV, a TV que faz a diferença. Bem interessante esses casos, né, marido? Olha só que bênção. O policial agiu rápido, hein, gente? Foi ligeiro. Será que a gente conseguiria se fosse a gente? E uma cirurgia numa asa de uma borboleta, gente. Olha que coisa. Gente, eu queria falar agora sobre um assunto que nós vamos render aqui, sobre filhos. Já que a gente está falando sobre família, fala um pouquinho da família de vocês pra gente, porque, olha, Deus abençoou e tem filho, tem muita coisa pra gente falar. Eles estão numa idade que também é difícil, não é fácil na cidade que vocês estão aí, né? Eu chego lá, eu tenho aqui que sentar e aprender. Eu tenho 2, né? Agora são 3, né? Com a Amanda, né? E eu tenho o Guilherme, né? Que já tem 21 anos. Já é um homem já, né? Trabalha, graças a Deus, né? Tá trabalhando, ajudando em casa. Jesus, eu casei com 21. 21, Olha, eu casei com 17. E como a gente estava falando antes aqui, né? A geração de hoje é diferente da nossa época, né? Na nossa época, já desde cedo a gente fazendo a obra de Deus, trabalhando, né? Com responsabilidade. E a juventude de hoje é uma juventude bem atual na tecnologia, mas ainda não tem aquela maturidade, eu percebo, né? É verdade. Da nossa época, né? Da nossa época, não é puxando sardinha para nossa, não. Mas é verdade. Mas você sabe que saiu uma curiosidade Sim. bem interessante, que a adolescência agora está indo até os 24 anos. Sim. Olha, vocês viram isso? Você viu? Eu vi essa reportagem. A gente, inclusive, foi até um dos pontos que a gente estava falando. O meu esposo falou assim, tem que ver quantos anos a moça tem, né? O rapaz tem, que a gente achava que era um rapaz, mas é a Beatriz, né? Porque às vezes, né, vai chegando uma idade que tá na hora de
Exatamente. Já levantar a asa e voar. Igual a borboleta ali, né? Pegar as asinhas. Tem que ser. Você sabe que tem mãe que tá quase fazendo isso, né? Colando na criança. Colando a asinha. Vai, meu filho, Vai. anda. É igual a borboleta. Isso é verdade. Então, eu tenho... E o seu mais novo? O mais novo tem 17, né? 17 anos, o Felipe, né? E assim, é um desafio grande mesmo, né? A juventude, mas como diz a palavra de Deus, os filhos são herança do Senhor, né? São como as flechas, né? Do valente. Amém. E eu louvo a Deus pela vida. É um desafio, né? Porque é uma mentalidade bem diferente por causa da tecnologia, por causa das redes sociais hoje em dia, né? Eles parecem que já estão 1000 anos à frente, né? É aquilo que você falou, em um ponto e outros às vezes não estão assim, né? Sim, isso, eu vejo assim, vou falar dos meus, né? Pode falar. Dos meus, eles são muito inteligentes, né? Qualquer coisa que você pergunta, eles sabem, né? Porque é muita informação. A informação tá na palma da mão, né? Só que há uma dependência muito grande, né? Verdade. Em relação Parte essa emocional. parte emocional. E a parte também, eu vejo assim, Natural. falta aquela maturidade, né? Em muitos casos. E é um desafio grande, mas glória a Deus que o Espírito Santo nos capacita, né? E com a direção e com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai ensinando, vai estimulando, vai mostrando o caminho. Amém. E Deus vai fazendo a obra. Glória a Deus. E a Amanda Com certeza. tem? A Amanda tá com 14 anos já, passa rápido, pastora. Eita, Se nós. prepara. Logo, logo. A Suzaninha tá com 1 ano e 2 meses, Aí, ó. gente. Tá com a vovó em casa. Logo, logo ela já vai estar aí nessa fase da adolescência. Meu Deus. É uma fase que a gente precisa de ter muita paciência e a direção ali na palavra para ensinar os filhos, né? Sempre com muito amor, com muito carinho, porque eles precisam da gente, da nossa orientação, para eles serem, né, pessoas melhores a cada dia, que é o que a gente busca. A cada dia a presença de Deus, o fortalecimento na fé. E nós precisamos, igual o pastor falou, buscar a sabedoria de Deus para educar ali os nossos filhos, jovens. E eles se porque deram eles bem? Sim, se dão bem, Se graças dão a bem, Deus. graças a Maravilha. Deus. Porque também é aquela faixa etária, né? Bem próxima. E como são jovens, adolescentes, eles já se acham adultos. Já acha que sabe de sabem tudo, né? Eu sei. tudo. Então, cada um tem ali a sua personalidade, o seu jeitinho. Então, tudo vai se encaixando. Tá preparado? Uma Suzaninha de 14... Meu, deixa eu beber uma água aqui. É porque é aquilo. Hoje em dia, as crianças, elas são muito espertas, porque eles têm a informação, coisas que a gente não tinha. Eu fui ter o meu primeiro celular quando eu entrei na faculdade. Mas você né? sabe que eu quero... Esse assunto é um assunto bem pertinente. Sim. Porque a minha opinião, né? A gente fala, não quero pagar a língua no futuro, né? Mas estou fazendo todo o possível para adiar o máximo. Inclusive, é um movimento hoje dos pais de voltarem a colocar telefone fixo nas casas para poder a criança não ter tanto contato assim com com as redes sociais, porque a criança ela acaba ficando, por mais que eles são inteligentes e espertos, devido ao tanto de informação que eles recebem diariamente pelas redes sociais, a internet, todo esse entretenimento, eles acabam ficando assim desligados da vida real, da né? vida real. A vida real fica monótona. Fica pra eles, né? monótono. Tanta Eu vi coisa, até tanta uma informação. reportagem que me chamou muita atenção de um empresário e ele deu essa reportagem. Ele falou que na empresa dele, ele não contrata jovens de 20 anos. Ele contrata pessoas de 40 anos para cima. Olha que coisa. Porque ele fala que os jovens, hoje em dia, eles não têm responsabilidades e nem comprometimento com o horário, com o trabalho, são dispersos. Então, assim, foi uma reportagem assim, que gerou muitas críticas, né? Mas, infelizmente, é o que a gente vê. Mesmo assim, na escola, na faculdade, a gente vê que as crianças elas ficam dispersas. Tanto que foi até proibido o uso do celular na sala de aula, nas escolas públicas, né, da rede pública, mas é uma coisa que eles não estão tendo controle. Porque já virou, assim, parte da vida da criança, né? É uma extensão da própria criança. É uma extensão que, desde pequenininho, o pai Prejudica o desenvolvimento cognitivo, neural. Sim, e até o desenvolvimento com as pessoas. Porque hoje em dia eles não querem falar, eles não querem se relacionar.
tudo é digital, tudo é digital. Então Já acaba era que... difícil sem o celular, né? Aquela fase dos hormônios. aquela fase dos hormônios. Aí acaba que gera um bloqueio na vida da criança. Então, assim, esse empresário, ele falou abertamente, ele não, na minha empresa só trabalho pessoas de 40 anos para cima, porque as pessoas mais velhas, elas são mais comprometidas, apesar que hoje em dia muitas pessoas estão se deixando levar pelas redes, né? E a pessoa acaba não tendo foco no trabalho, né? E você, não é uma marido? pena. Ele é professor de piano, para quem não sabe. Tá. Ele também é. Sim. Você tem contato com as crianças? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, e realmente isso é muito preocupante isso, que a maioria das crianças vivem dispersas, né, justamente pelo uso excessivo da tecnologia, né? Você vai querer ensinar a falar algo assim... Ela acha que a informação não vem diretamente. do professor, vem só da tela, né? Exatamente. Você vai falar ela o quê, né? Como que é? Isso porque é particular, é só um professor. Não. Mas é preocupante isso. E a maioria, infelizmente, acha que já sabe de tudo, mas por que a gente... Eu também me incluo nessa, eu passei por essa fase, eu acho que eu sei. Porque a informação tá com a gente, mas o desenvolvimento é mais do que isso. Inclusive, eu estava até pregando sobre isso ontem. A gente está numa campanha sobre as 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas. E eu estou estudando bem a fundo essa passagem. E a gente aprendeu ali a importância de manter a nossa lâmpada acesa, com o azeite, porque as imprudentes, elas querem que o outro dê conta daquilo que é ela que tem que dar. E, infelizmente, a gente está nessa geração que, às vezes, quem está dando conta de algumas coisas está sobrecarregando, né? Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, dentro dessa mensagem toda, a gente está falando sobre juízo, e pegamos ali a passagem do rei Belsazar, onde ele usou os utensílios santos para poder fazer o seu culto profano, praticamente. Apareceu a mão ali, Daniel capítulo 4. Só que o que me chama a atenção? Ele foi filho do rei que teve um encontro com Deus. E para ele, não fez diferença nenhuma. E a Bíblia diz que quando o Senhor terminou o reinado dele por conta daquilo ali, que ele achava que sabia, né? Eu vou fazer, eu sei o que eu faço. A gente observa que ele não aprendeu com o pai igual o Salomão aprendeu com Davi. E a Bíblia diz que o Senhor substituiu ele por um rei de 62 anos, que é o rei Dario. Tá escrito isso lá na palavra. Então eu falei isso na igreja. Olha, tá chegando o tempo que a configuração da sociedade tá mudando, né? Tá mudando muito e assim, é o papel também dos pais, né? Eu vejo assim, tem a tecnologia, tem tudo as informações, mas o papel dos pais é importante na criação dos filhos, ensinar, né? Instruir. Por isso que a Bíblia fala, né? Instrui a criança o caminho que ela deve seguir, com muita paciência, né? Tem que instruir. E eu tenho um livro que tinha no Shopping do Povo de Deus, não sei se tem mais, mas foi um livro que me ajudou muito quando o meu filho entrou na adolescência, que é aquele o livro que fala Pai inteligente influencia o filho adolescente. Legal, eu já vi então, isso. Esse livro me ajudou muito, porque quando meu filho mais velho entrou na fase da adolescência, realmente é uma fase difícil, né? O pessoal aí fora fala que é aborrecência, mas não é não. É uma fase difícil porque é uma fase de muitas vozes, que eles ouvem muitas vozes, né? Seja na escola, agora com a internet, então, são muitas vozes. E o pai que é de Deus, o pai cristão, né? Nós, como servos de Deus, temos que influenciar os nossos filhos, né, adolescentes, os jovens, né, cada vez mais a amar a Deus, a buscar a Deus, né, a andar de acordo com a palavra de Deus. Senão acontece, né, o que aconteceu, né, o que a senhora acabou de falar. Começa a ter problemas de compatibilidade na casa. Às vezes o pai teve um encontro com Deus, mas não está conseguindo influenciar o filho a ter esse encontro com Deus também. É porque, assim, o aprendizado, a maior parte do aprendizado é pelo testemunho. Jesus nos ensina isso através da sua palavra. E às vezes a gente não percebe. Eu estava falando, né, como eu ainda não cheguei nessa fase do jogo, de 14, 15, 16. A Suzaninha tem 1 e 2, eu falei até brincando, falei, gente, tem 3 dias que eu não durmo, porque ela tá naquela fase dos dentes. 1 ano e 2 meses já tá com 12 dentes na boca. Olha, imagine como é que tá. Como desenvolveu rápido A o boca, dentinho. nossa Deus, ela... Tá cheia de dentinhos. Tá cheia, então. aqueles dentes grandes aqui. Mas por que eu tô falando isso? Porque a criança, ela observa o pai. Ela tá naquela idade de... Você fala não, ela não sabe o que é não. Eu falei até pra minha mãe, ela tava indo pegar alguma coisa que não podia, e minha mãe, não pode. E ela pegou, ela falou, pra você que não podia. Eu falei, mãe, a Suzana, ela não precisa de permissão. Ela precisa de oportunidade. Se ela tiver a oportunidade, ela vai fazer. E aí, às vezes, a gente não percebe que ele está aprendendo com a gente. As crianças aprendem com a gente. Então,
eles testam o nosso limite. A gente não tem controle. E aí se acaba, né, explodindo. Ao invés dele ouvir o que você fala, ele vê o que você faz. Então, às vezes, a gente, nessa fase, é difícil isso, por quê? Porque a criança ainda vê você como uma referência e você quer ensinar pelas palavras. Então, a paciência é para a gente manter as atitudes em dia, firmados com Deus. Então, vamos voltar aqui na pergunta da nossa querida Beatriz. Ela está com problemas com a mãe dela, ela tenta fazer tudo certo. Então, às vezes, não é tentar com a pessoa, e sim firmar essa identidade dentro do coração, na presença de Deus, que aí dá certo, né? Exatamente. É que até o nosso testemunho, né? Vale mais o que a gente é, o que a gente vive, do que o que a gente prega. É o que vai permanecer. Com certeza. Amém. Glória a Deus. Sim, porque, querendo ou não, a gente é o exemplo, né, para o nosso filho. Então, eu preciso testemunhar o quê? Da presença de Deus, que eu tenho a palavra, que eu tenho os frutos do Espírito Santo. E isso vai fazer o meu filho ver em mim a própria presença de Deus. Amém. Agora, se eu sou uma pessoa explosiva, uma pessoa negativa, isso vai influenciando a criança e ela vai crescendo daquela maneira, porque ela vai desenvolver aquilo que ela está vendo. É verdade. E crianças têm que lembrar que os pais também são seres humanos, né? A gente Sim. não pode esquecer isso. Falho. E tem uma cobrança, porque a senhora ainda não chegou nessa fase. Mas eles cobram muito a gente. Acredito. A Amanda cobra. A Amanda, desde pequenininha, ela me cobra. Pra levar na escola, tinha que ir de maquiagem. Ai, meu Mamãe, você vai assim me levar? De jeito nenhum. Você... Não acredito. Sério, minha filha? Ela sempre foi muito exigente. Eu não podia, desde pequenininha. Quando eu ia pra levar ela na escola, não, você não vai assim. Você não vai mal arrumada, passa uma maquiagem. As minhas amigas vão te ver feia. Ai, meu Deus. Então sempre eu vejo a você Suzana se falando isso prepara, muito. Deus é mais. porque assim, os filhos, eles cobram da gente, porque eles veem a gente o exemplo deles. Um cobrando do outro, né? Um cobrando do outro. Você quer que ele melhore e ele quer que você melhore. Só que é uma guerra. É uma guerra. Então, assim, e eles fazem assim, pros amiguinhos, pros coleguinhas, porque a minha mãe é assim, assim, assim. O meu pai é assim. Então, eles têm assim os pais é o exemplo. Amém. Então, eles querem mostrar pros amigos o melhor. Então, a Amanda, ela sempre me cobrou. Mamãe, eu quero você bem bonita na porta da escola. Meu Deus. Gente, olha, a gente tá falando um assunto que é muito extenso, mas eu quero convidar vocês a falar pelo WhatsApp. Inclusive, a gente já tem 4 participações pelo WhatsApp. Vai colocar aí, ó, Gilberto Almeida. Bom dia, pastores. Que bênção começar o dia ouvindo mensagens tão edificantes. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Um abraço, Amém. Gilberto. Olha lá, Marta Maria. Bom dia, pastores. Que bancada abençoada. É muito bom no sábado ter vocês para nos aconselhar. É um ensinamento muito bom que vocês têm para nos dar. Que Deus continue abençoando esse programa e usando cada vez mais. Em nome de Jesus. Um abraço, Marta. Irmã Vilma, bom dia, pastores. Que Deus abençoe vocês. Estou assistindo o programa e tem sido uma bênção. Estou amando. Um abraço, dona Vilma. Salvador, Bahia. E aí, marido, vai. Francisco Oliveira, bom dia. Estou ligadinho nessa programação. Tem abençoado muito a minha família. Francisco Oliveira, de Parnaíba, Piauí. Piauí, amém. Tem mais alguém aí, gente? Olha, eu amo o Brasil. É uma pluralidade tão grande. Então, você que tá aí de qualquer lugar, manda uma mensagenzinha pra gente no WhatsApp. A gente tá falando mal das tecnologias, mas a gente usa ela. A gente usa bastante, salva vidas, evangeliza. Sim. É a nossa ferramenta de trabalho, né? 3226-1111. É só você colocar quando for salvar o nosso número na sua agenda do celular, não esquece de colocar o 11, porque esse número é pra gente poder conseguir falar. Aqui em São Paulo, é a operadora 11 3226 1111. Manda aí o seu caso, se você quiser falar, comentar alguma coisa, dar um testemunho, perguntar até alguma coisinha a mais, porque tem muita. Olha, eu falo que a tecnologia que a gente mais usa e a mais antiga é a Bíblia. A Bíblia tem informação para absolutamente tudo. Inclusive, eu queria convidar, vocês querem compartilhar mais algum versículo, alguma palavra nesse assunto da família? Então, para terminar, né, o assunto ali do caso da Beatriz, né, que eu estava lendo em Mateus capítulo 10, né, que eu falei a primeira parte, o versículo 34, mas Jesus continua falando, né, porque eu vim por, né, dissensão entre o homem e o pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os próprios familiares. Aí alguém lendo assim, parece, poxa, pastor, então quer dizer que Jesus veio para trazer divisão, Jesus veio para trazer... Não, é que muitas vezes, quando a pessoa
se converte, a pessoa quando é de Jesus, quando a pessoa é de Deus, como a senhora estava falando mesmo no seu testemunho, né, com a sua avó, né? Isso, agora eu batizei ela, mas me deu trabalho. Então, deu trabalho. Que linda. Então, porque há uma guerra entre a luz e as trevas. E a gente tem que permanecer, porque a vitória é certa. Porque a nossa luta, Jesus está querendo mostrar aqui que essa luta que ela está passando, que as pessoas enfrentam, às vezes, uma vez eu dei uma mensagem, a nossa primeira guerra dentro de casa. Olha que coisa. A primeira batalha é dentro de casa. Quando a pessoa se converte, vários casos, né, na igreja, a gente já atendeu, de uma esposa que se converteu, aí começa a enfrentar uma luta com o marido, que o marido não quer que vá para a igreja, um filho que se converte, aí a mãe ou o pai, né, não quer Toda ir na mudança igreja. gera conflitos, Sim, né? sim, eu tinha uma obreira na Praia Grande que ela se converteu, ela queria fazer a obra de Deus, ela queria ser obreira da casa de Deus, a mãe chegava a trancar ela em casa, Nossa. né, para ela não ir na hora do culto, e saía e só voltava quando terminava o culto, quer dizer, para impedir ela, né? Só que era uma luta espiritual, só que ela foi com paciência, com perseverança, com a espada, que é a palavra de Deus, vai orando, lutando, perseverando, tendo a paciência, né? Em nome de Jesus, e com a sabedoria de Deus, ela acabou ganhando a mãe foi para a igreja, se converteu também, em nome de Jesus. Amém, a gente não Glória pode a esquecer Deus. que todos nós somos edifícios em construção. E para nós nos edificarmos, Deus nos ensinou que nós somos seres altamente sociais. Por isso que eu quero falar agora uma coisa muito séria para você que está me ouvindo aí. Ei, vá para a igreja presencialmente. É indispensável, é irrevogável. Deus falou, Deus ensinou, Ele poderia ter nos deixado uma outra forma, mas Ele quer que o corpo de Cristo esteja reunido. E eu estou aqui, no nosso site aqui embaixo, umgrace.com, você encontra o endereço da Igreja da Graça mais próxima do seu lar. Nós somos uma família. Como todas as famílias, nós temos batalhas, mas nós vencemos em nome de Jesus. E ninguém é descartável. Então fique firme com Cristo. Vá para a sua igreja. Inclusive, hoje eu quero até fazer um convite para o pessoal que está assistindo, que é da Casa Verde. Nós pastoreamos a Casa Verde, né? E hoje tem culto MQV lá, né, Mari? Dá o endereço da nossa igreja aí. Lá na Rua Zilda, número 430, Zona Norte de São Paulo, bem próximo ao Terminal Casa Verde, fácil de chegar lá. Isso aí. Domingo, a gente tem 3 reuniões principais e mais 2, que é da terceira idade e da juventude. Domingo é 8, 10, 15, 16 e 30 e 18. 8, 10 e 18 é comigo. 15 horas, terceira idade, a nossa irmã Dona Vera está ali cuidando das nossas senhoras, nossos senhores, nossos que dão fruto. E 16 e 30, a juventude, Rua Zilda 430. Mas hoje, sábado, dia 27, eu tenho um convite maravilhoso. MQV, Mulheres que Vencem. Eu vou ter uma equipe inteira lá ministrando. A gente vai ter a presença de uma médica, que inclusive é uma amiga minha de infância, doutora Amanda Borges Novaes. Ela é ginecologista e obstetra e ela vai dar uma palestra lá para as mulheres que estarão na Rua Zilda 430, 18 horas. A gente vai ter o louvor, a presença da irmã Maria Ribeiro e da irmã Nicole também, que são ministras da juventude aqui da nossa sede de São Paulo. E quem vai pregar é a pastora Maria Marta, nossa pastora que foi regional aqui na nossa cidade de São Paulo durante muitos anos. Ela é pastora há mais de 30 anos e ela vai estar lá. Hoje ela é pastora em Poços de Caldas, mas vai dar um pulinho aqui em São Paulo para deixar uma palavra para as mulheres que vencem. E agora eu vou me despedir do pessoal da rádio. Pessoal da rádio, nossa rádio, foi maravilhoso estar com vocês. Um abraço no coração, fiquem com Cristo e a gente continua com a nossa programação local aqui e vamos falando mais daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pastora Denise, fala para nós uma palavra aí do seu coração sobre esse momento que você está passando, alguma coisa que Deus falou te fortaleceu, tenha paciência. Aqui, ó, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20, voltando ao assunto da Beatriz, a palavra de Deus diz pra gente: filhos, obedeça os teus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Independente, Beatriz, se a sua mãe está te trazendo assim esse sofrimento, mas ore por ela e obedeça, porque quando a gente anda na obediência, a gente agrada ao Senhor. No versículo 21, que nós lemos: pais, não irritem os teus filhos, para que eles não desanimem. Então é um conjunto buscando ao Senhor, perseverando. Se está tendo dificuldades em alguma área da sua vida, ore, busque a Deus, clame o Espírito Santo, preenche o seu coração com a presença de Deus, porque você vence todas as situações quando você está firme no Senhor, quando você está firme na palavra. Deus, Ele te levanta e Ele faz você vencer, Ele te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu venci uma situação
muito difícil, foi um sofrimento muito grande, mas Deus, Ele me preparou, me capacitou para estar firme na obra de Deus, levando a palavra, levando a bênção, levando o amor de Deus a todos os corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai deixar Amém. uma palavra Não, também? Complementando Efésios 6, no capítulo 6, né? No versículo 1, né? Diz mais explanado o que está lá no Êxodo 20, né? Diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Então é isso, temos que honrar os nossos pais, nossa mãe, porque é o primeiro mandamento do Senhor com promessa, né? Para que você viva bem longos dias, né? Sobre essa terra. Amém. É importante quando a gente lê esses versículos, eu não sei vocês, mas na igreja, quando a gente prega essas palavras, aí fala assim, vós, filhos, não irriteis, tal, não sei o quê. Aí um cutuca o outro, olha lá, é pra você, olha lá, é pra você. Sim! A gente sempre lê essa palavra e pensa no que o outro não tá fazendo. Sim. Só que quando você olhar pra palavra, tenta enxergar a sua parte, que é o que você tem condições de fazer. Às vezes eu vejo tanta gente sofrendo numa luta porque o outro não faz, porque o outro não muda, porque o outro não ajuda. Sim. Mas, gente, o que é bom pra nós é a nossa parte. Como diz a Maria, escolheu a boa parte, ela se fortalecer no Senhor. Então essa é a boa parte, não é Pastor, e como a senhora falou, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Exatamente. Mas é para todas as áreas da sua vida. Ah, pastor, eu quero arrumar um esposo de Deus, olha aí. Glória a Deus. Que bem. Deus, Ele tem a palavra para todas as áreas da nossa vida. Pastora, eu estou enfrentando uma luta espiritual, ou às vezes é a luta na saúde, às vezes é a luta financeira. Tem que buscar o Senhor e confiar. Deus, Ele tem, de Gênesis a Apocalipse, tem resposta para todas as áreas da sua vida. Basta você ficar firme e buscar o Senhor de todo o seu coração. Amém. Em nome E a de gente Jesus. já vai se despedindo. Dê aí uma palavra para vocês se despedindo aí, marido. Vocês também preparem o coração, que a gente já vai ficando por aqui. Infelizmente, passou rápido, gente. Tenham um Como a bom gente fala. dia a todo São Paulo, Brasil, né? Que fiquem na paz em nome de Jesus. Amém. Fiquem firmes no Senhor e guardem essa palavra aí, honrar o pai e a mãe, né? E fortalecer, né, diante da presença de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer de coração, né, em nome de Jesus, essa oportunidade, poder estar trazendo aqui a palavra de Deus e trazer, né, talvez uma luz para essa pessoa que está nos assistindo, né, não só a Beatriz, mas também a todos que estão nos acompanhando nessa programação abençoada, em nome de Jesus. E quero aproveitar aqui também, né, pastor, se a senhora permitir, convidar Com certeza. nossos amigos aí, irmãos e irmãs, né, de Sapopemba e de toda a região para amanhã, domingo especial, culto, né, de louvor, de adoração. Estamos ali num clamor, numa campanha chamada, né, o Domingo da Independência, levantando a bandeira ali, declarando que o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória, em nome de Jesus. Amanhã, 8 da manhã, 3 da tarde, 8, 15 e 18 horas. 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, na Avenida Sapopemba, número 8090, em nome de Jesus. E na segunda-feira, toda última segunda-feira do mês, nós temos aqui uma reunião que está sacudindo a região, chamado Encontro das Forças, toda última segunda e segunda-feira agora, às 7h30 da noite, o Encontro das Forças especial. Teremos a presença do pastor Mike Araújo, que é o pastor nosso pastor da Vila Prudente, ali na Avenida Sapopemba, número 8090. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Quer dar rapidinho o seu endereço, pastora? É bem 2 rapidinho, segundos. gente. Amanhã, cultos especiais na Vila Formosa. Atenção, Vila Formosa, região. Praça Doutor Sampaio Vidal, número 117. Domingo dos Filhos de Deus. O clamor pela independência. Amém. Estamos orando pelo Brasil, pela nossa independência espiritual. O mês todo, esse clamor, horários? Deus tem abençoado. 8 horas da manhã e às 18 horas eu espero por você, em nome Amém, de Jesus. gente. Glória a Deus. Um abraço. Fiquem com Cristo. Que Deus abençoe muito a família de vocês. Foi um privilégio estar aqui. Tchau, tchau. Disseram que você não conseguiria, falaram que a luta você perderia, seja forte
avance, que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. O Senhor habita na sua casa, Ele o protege com as suas asas. Não ouça o que os ímpios pensam, tome posse da sua bênção. Deus vai cumprir em você a promessa, seja firme e não tenha pressa. A ordem do céu é pra você assumir, então põe o inimigo pra fugir. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Família, o primeiro alvo.